E o melhor do esporte é que o Próspera ganhou justamente no jogo que ninguém imaginava que ia ganhar, né? Futebol, boa tarde, Renato. Boa tarde, João. Boa tarde a quem nos acompanha. O futebol permite isso, né, João? Vou fazer um desenho simples para o torcedor entender. O Próspera fez 3 jogos na fase de classificação. Na primeira fase agora. Pegou os 3 times considerados como ele, menores do campeonato. Perdeu o primeiro de 1-0, perdeu o segundo de 1-0. Perdeu o terceiro para o Marcílio de 3-0, estava perdendo 3-0 no primeiro tempo, depois o Marcílio diminui o ritmo. Aí você olha do outro lado, a Chapecoense. A Chapecoense venceu o Avaí na ressacada, venceu os seus 2 jogos em casa, fez 9, né, sequer sofrido gols, fazendo uma campanha irreparável, líder do campeonato. Bom, vai jogar o líder contra o Lanterna. 100% aqui, 0% ali. O que é que vai acontecer? É basquete, é vôlei, é tênis, que o primeiro joga contra o último, não tem zebra, mas o futebol permite zebra. O Próspera foi dentro daquilo que se espera dele, honrando o seu jargão, time da raça. Jogou de igual para igual o primeiro tempo, como a gente vai ver, e botou uma bola na trave, já poderia ter vencido no primeiro tempo, e no segundo tempo fez 2-0, sem dar chances à Chapecoense. Esse é o futebol, João Paulo Messer. Coisas do nosso futebol. Aliás, vamos mostrar como foi esse jogo? De um lado, a Chapecoense, líder do campeonato, 100% de aproveitamento e nenhum gol sofrido. Do outro, o Próspera. Perdeu os 3 jogos que disputou e não marcou nenhum gol. A lógica jogava todo o favoritismo pro Verdão. Mas quem disse que o time da raça estava preocupado com a lógica? A Chape até começou com a pressão que se esperava. A cabeçada de Perotti assustou. Maranhão também teve a chance de abrir o placar para o time do Oeste. Mas o Próspera também tentou. Pedrinho acertou a trave de João Paulo. A Chape voltou a assustar com Perotti no fim do primeiro tempo e com Foguinho no início do segundo. O Próspera respondeu com Gabriel e João Paulo fez grande defesa e jogou para escanteio. E foi dali que saiu o primeiro gol. Depois da bola cruzada, Ramon bateu e o goleiro pegou. No rebote, Marcelo Santos chutou em cima do companheiro. Gol contra. Bom pro Próspera. 1-0. E o time da raça acabou com o jogo em um contra-ataque mortal. Depois do lançamento, Gabriel encontrou Ramon livre, que só tirou do goleiro e garantiu a primeira vitória do Próspera na competição. Com o resultado, o time da raça deixa a lanterna e pula para a 8ª posição. Nos outros jogos, o Concórdia surpreendeu mais um e assumiu a ponta do catarinense. Em Itajaí, Lucas Batatinha fez o gol da vitória do Galo do Oeste diante do Barra. No Augusto Bauer, logo aos 42 segundos, Alexandro colocou o Brusque na frente do Marcílio Dias. De pênalti, Zé Matheus ampliou para o Bruscão. Diego Jardel fez o terceiro com um chutaço de canhota. O Marinheiro descontou de pênalti, com Zé Vitor. E o Marcílio ainda encostou com Augusto. Mas no fim, o Brusque venceu por 3-2. No João Marcato, em Jaraguá do Sul, Juventus e Avaí ficaram no empate sem gols. O primeiro tempo foi do Leão da Ilha, mas sem balançar as redes. Na segunda etapa, o moleque travesso voltou melhor, mas parou nas defesas do goleiro Douglas. No fim, 0-0. Outros 2 jogos fecham hoje a 4ª rodada do Catarinense. Às 8 da noite, o Hercílio Luz enfrenta o Joinville na Arena e pode reassumir a liderança do estadual. E às 9h30 tem Figueirense e Camboriú no Orlando Scarpelli. Esse foi o jogo do Próspera de ontem, né? João, olha só, voltando ali àquela questão, o Próspera perdeu os 3 primeiros jogos para times do tamanho dele. Aí você olha a tabela e fala, eu vou pegar a Chapecoense, que é líder do campeonato, que agora não é mais, é o Concórdia, que fez mais uma vitória, o time do Itamar Schulli, e vou pegar o Avaí na ressacada. Pô, eu vou sair sem ponto nenhum. Ganhou da Chapecoense e mandou o aviso pro Avaí, ó, cuidado que eu tô vivo. Futebol é assim que funciona. Por falar em futebol é assim que funciona, quem faz uma grande campanha e pode retomar a liderança do campeonato é a equipe do Concórdia, é a equipe do Hercílio Luz, que tem 100% de aproveitamento, joga com o Joinville, que tem a estreia do técnico Gilmar Dalpozo, e tenta quebrar um tabu de
33 anos sem vencer o Joinville em Joinville. Quem fala desse jogo é o técnico Raul Cabral. Nós vamos procurar estudar o Joinville da melhor maneira possível, tirar o máximo de informações necessárias e diante disso a gente vai traçar uma estratégia para o jogo e procurar utilizá-lo da melhor maneira possível. Acho que o jogo contra o Brusque, muito da característica do jogo se alterou pelo gol no início da partida, né, e a qualidade da equipe do Brusque. Então acho que é importante a gente estar bastante atento a tudo que o Joinville possa vir a fazer para que a gente consiga neutralizar e jogar da melhor maneira possível para a gente conseguir um resultado positivo. Bom trabalho do Cabral aí, né? Belíssimo trabalho, 3 jogos, 3 vitórias. Se vencer o jogo ou empatar, ele retoma a liderança. Por falar nisso, vamos mostrar como é que está, João, a tabela de classificação para que o nosso telespectador entenda melhor. Concórdia, 10 pontos. Por que o Hercílio pode retomar? Porque o Concórdia já jogou na 4ª rodada. O Concórdia tem 3 empates e 1 vitória. O Hercílio tem 3 vitórias. A Chapecoense tem 3 vitórias e 1 derrota. Então, se o Hercílio empatar, ele retoma a liderança pelo saldo de gols. Se ele ganhar, 12 pontos, faz 100% em 4 rodadas, espetacular. O Camboriú também joga na rodada, como a gente viu ali, ou seja, o Camboriú pode ir a 10 pontos, ele joga com o Figueirense e também pode entrar nessa disputa aí da liderança. O Marcílio já jogou, tem 5, o Avaí já jogou, tem 5, o Brusque que venceu a primeira, 3-2, tem 5 pontos, o Próspera foi pro 8º, não entra na zona do rebaixamento, independentemente do que acontecer na rodada, o Próspera não entra na zona de rebaixamento. No pior dos cenários, ele vem para 10º lugar. Então, foi uma vitória importantíssima. Juventus 2, Figueirense 2, Figueirense não venceu ainda, Juventus 2. Joinville e Barra hoje estariam sendo rebaixados. Joinville hoje, que tem a estreia do técnico Gilmar Dalpozo, que já treinou aqui o Criciúma, o Dalpozo. E o Nardella assumiu lá o comando do futebol das categorias de base, né? Rapaz, quando falaram Nardella no Joinville, eu falei, vai jogar. Não, mas é para a categoria de base. Nardella chega a dar um arrepio aqui. Nardella é o jogador... Nos anos 80 era o carrasco do Criciúma. É o jogador que mais vezes enfrentou o Criciúma na história do Tigre. 45 vezes. Deve ter levado vantagem. O Jaime Tiburcio que fez esse levantamento. E o Jaime não erra, né? Verdade. E a propósito disso, e o Criciúma? Criciúma segue trabalhando, já sabe que vai jogar lá contra o Nova Iguaçu no dia 24, às 4 horas da tarde, no Rio de Janeiro, e joga pelo empate. Ontem, o lateral esquerdo Helder passou por uma cirurgia no tornozelo, ele que fraturou o tornozelo sozinho no lance no treino, subiu de cabeça, na queda torceu o tornozelo, teve uma fratura no osso lateral, passou por cirurgia ontem, período de recuperação 70 a 90 dias, ou seja, nesse momento está fora dos planos. Criciúma está no mercado buscando um lateral esquerdo, mas qual é a dificuldade? Tem jogador no mercado parado? Tem. Parado, interessa ao Criciúma? Não, o Criciúma quer um jogador para jogar dia 24, que ele não tem um reserva para lateral esquerda, tem um garoto da base que talvez seja temeroso demais colocá-lo no jogo decisivo. Ah, mas tem muito jogador em atividade, também tem, só que como é que você faz para tirar um jogador que está jogando lá no time dele, seja no Campeonato Paulista, no Mineiro, no Gaúcho? Então o Criciúma passa por essa dificuldade, está checando nomes no mercado, mas está difícil trazer um lateral esquerdo que esteja em condições de jogar até o dia 24, porque Copa do Brasil, não preciso dizer, né, João? Há uma identidade Copa do Brasil, Criciúma, torcedor do Criciúma, que não preciso ficar repetindo aqui. É um grande passo para o Criciúma no aspecto orçamentário. O Criciúma pode estar na pior fase, o exemplo foi o ano passado, né? Chegou na Copa do Brasil, muda o cenário todo, né? Parece que acende... Vamos lembrar, o Criciúma ano passado foi eliminado pelo Fluminense, naquele jogo meio estranho aqui, né? Aquele pênalti Mandrake. Mas ele eliminou o América Mineiro, que estava na Série A, e a Ponte Preta na Série B, e o Criciúma estava na C. Verdade. Renato, obrigado e até mais. Até mais, João. Um abraço.